Homens cultuarem a testosterona sempre teve, sempre existiu. A diferença é que hoje em dia está muito mais fácil disseminar esse discurso, essa narrativa, justamente por causa da internet, né? Por causa das redes sociais. E por um lado isso é bom, porque hoje em dia a gente tem acesso à informação muito mais fácil, mas por outro lado isso é ruim, né? Porque qualquer um pode falar qualquer coisa na internet. E aí as pessoas vão acabar acreditando. E muitas vezes pode ser algo perigoso. E por consequência disso, dessa maior disseminação, esse discurso vem adoecendo homens, principalmente jovens e adolescentes, muito mais rápido, muito mais fácil, tornando esses homens mais extremistas e fatalistas quando o assunto é masculinidade e relacionamento no geral com pessoas do sexo oposto, principalmente. Antes de tudo, eu tenho que pedir, eu sei que é chato, mas se inscreva, compartilha, deixa o like pra nós, faz um comentário da hora, fechou? Como eu disse, essa cultura que flerta com o termo incel sempre esteve por aí, principalmente em fóruns onde as pessoas se sentem completamente livres pra falar qualquer merda. Só que tem uma coisa acontecendo atualmente que tende e já está, na minha opinião, agravando isso tudo. Essa cultura está invadindo com força a área da saúde, principalmente a nutrição, que, né, é o que eu mais falo aqui. Mas aparentemente a nutrição é a área da saúde que mais está sendo sequestrada por essa galera. Tá, Davi, mas por que isso é tão perigoso? Por que a gente tem que falar sobre isso? Por que você está falando sobre isso? Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque além desse discurso implantar uma sementinha do mal na cabeça de homens jovens, principalmente, esses coaches, a maioria desses coaches, dessa galera desse nicho que cultua a fixação por testosterona, não tem formação em merda nenhuma. Não sabe nada. Nunca abriu um livro de fisiologia, de bioquímica básica. Nunca leu um estudo que seja um artigo bom, que seja. Ou seja, eles não fazem ideia do que eles estão falando. Eles usam de relato de caso, de falar, eu melhorei fazendo isso daqui, olha a minha foto de antes e depois. Sendo que, na verdade, o cara às vezes só começou a fazer exercício físico. Entendeu? Às vezes o cara só mudou um pouquinho a alimentação, parou de comer muito ultraprocessado. Não teve milagre. Só que ele usa desse relato de caso, do relato dele, do amigo, do irmão, para vender um produto. Então eles estão recomendando dieta, protocolo de como viver, do que fazer com o próprio corpo, para pessoas que estão buscando melhorar a qualidade de vida, sair da frustração que tem com o próprio corpo, com a própria realidade. E é por isso que é tão perigoso, porque é uma galera vendendo algo que eles dizem saber, sem saber. Tipo um cara vender uma obra falando que é engenheiro ou que sabe sobre engenharia, só que o cara não sabe nada. O prédio vai cair em algum momento, né? Vai dar alguma merda. E isso também vai acontecer. Isso já está acontecendo nessa área da nutrição que está sendo invadida por essa galera maluca fixada em testosterona. Ou você, Zezinho, acha que o cara com barba, que tem a voz grossinha, que fala que sabe muito sobre testosterona alheia, que se diz um grande conhecedor de testosterona alheia, você acha que ele sabe do que ele está falando? Ora, não seja ingênuo. O cara não estudou nada sobre o assunto. Você acha mesmo que ele vai curar os seus problemas? E de onde surgiu essa cultura incel? Essa palavra incel é basicamente a abreviação de celibatário involuntário. Ou seja, a pessoa está em celibato sem querer estar. Isso surgiu em 1997. Foi criado, olha que ironia, por uma mulher, Alana, lá em Toronto. Ela criou isso aí, era um site pessoal dela para juntar pessoas que se sentiam solitárias, pessoas que sentiam que estavam sozinhas, que não conseguiam se relacionar bem, para trocar ideia, para conversar, para pessoas solitárias conhecerem outras pessoas solitárias e pararem de ser solitárias. Só que com o tempo, esse termo foi cooptado, né? Foi sequestrado por jovens ressentidos, homens de preferência, né? Que roubaram essa palavra, e começaram a disseminar um discurso extremista e misógino, culpando as mulheres, geralmente pela falta de sucesso afetivo e sexual com essas mulheres. Eles culpam, até hoje, culpam as mulheres deles não conseguirem, como eu posso dizer, fornicar
cruzar, fazer amor, esse grupo se tornou exclusivamente masculino, adotando teorias deterministas e extremistas sobre aparência e hierarquias sexuais, termos como shed, como black pill, meu Deus. E qual que é a conexão desses grupos incel com o culto à testosterona? Primeiro, a militarização da masculinidade. A cultura incel e tudo que está à sua volta, em geral, operam sobre uma visão biológica hiperreducionista, onde a testosterona, a virilidade, a dominância física são vistas como a única moeda de troca para conseguir afetividade. Frustração com o padrão alfa. O culto à testosterona dita que o homem deve ser forte, agressivo e sexualmente insaciável. O homem incel internaliza esse padrão como um ideal inalcançável. Inveja e ódio compensatório. Ao se sentirem incapazes de atingir essa masculinidade hegemônica baseada em hormônio e traço físico dominante, esses homens alternam entre ódio a si mesmo e ódio à sociedade. Ódio ao sistema que privilegia o homem alfa. E ódio, óbvio, ao gênero diferente, né? As mulheres. Recuperação de poder pela violência. Diante da impotência sentida por não corresponder ao estereótipo de super-homem, de hipermasculino, parte dessa subcultura passa a ver a agressão, o extremismo ou o terrorismo misógino como uma forma distorcida de exercer potência e testosterona no mundo real. Agora falando um pouco sobre minha experiência de vida em relação a isso. Eu já fui um jovem, um adolescente muito frustrado com a minha aparência e com a sociedade e com as mulheres que não correspondiam ao meu interesse. E durante esse tempo eu caí muito papo de coach de internet que se dizia alfa e dava dicas de como ser um alfa. Graças a Deus, nessa época eles ainda não tinham sequestrado a nutrição. Então eu não caí em nenhuma baboseira que existe hoje em dia, porque hoje em dia eu tô mais maduro e consigo reconhecer o que é a realidade. Eu não tô vivendo num conto de fadas igual essa galera vive e que eu já vivi. Mesmo assim, eu tentei fazer muita coisa que essa galera prega, né? O jeito de agir, de ser mais homem, de ser um cara mais ríspido, mais forte, mais... Oh, eu sou tão másculo e, nossa, eu sou um macho alfa do lugar, eu não ligo para as mulheres que estão à minha volta. Eu já pensei desse jeito imbecil, sim, né? E o pior de tudo é a mentalidade doentia que esses discursos causam. Eu tinha uma mentalidade maluca, doentia, completamente extremista, de autodestruição comigo mesmo, de que eu tenho que me machucar, de que eu tenho que me colocar em situações horríveis e, nossa, me machucar e meu Deus, isso que vai fazer eu melhorar e me tornar mais homem. E isso começa a trazer uma mentalidade de insegurança consigo mesmo. Depois de uns anos eu percebi que na verdade não existe fórmula mágica, que o que esses caras falam é só história para boi dormir. Ou melhor, história para vender um resultado milagroso. Não existe. E sabe o que fez eu mudar de verdade, me sentir melhor comigo mesmo com outras pessoas? Eu simplesmente mudei meu estilo de vida no geral. Comecei a fazer o básico bem feito. Melhorei minha alimentação, comecei a fazer exercício físico, faz muito bem pra cabeça. Comecei a estudar, a desenvolver meu intelecto. Não que eu seja um gênio, tá? Não tô nem perto de ser. O tanto que eu sei é muito pouco. Só que isso me ajudou. Mas eu vou falar, eu acho que a coisa que mais me ajudou com isso tudo, com toda essa questão mental e física e de relacionamento com outras pessoas, ter mais interação social. Eu comecei a me colocar em situações de pequenos estresses que eu me sentia envergonhado, que eu me sentia com vergonha, timidez. E isso eu fui treinando, cara. E a partir do momento que eu fui treinando, eu fui melhorando. E as minhas interações sociais melhoraram muito mais. Hoje em dia eu converso com todo mundo. Isso é muito bom. O ser humano, ele gosta, né? Ele tem isso dentro dele de conversar, de ter interação social. Ninguém vive, ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Ou seja, basicamente, eu só comecei a viver como uma pessoa normal. Parei de ficar buscando esses discursos e essas coisas mirabolantes. Faça isso para você ter esse resultado. Não existe, cara. É isso mesmo, é eu fazer o básico bem feito. É chato. Sem ficar buscando fórmula mágica. Sem ficar buscando
coisas que são específicas demais, discursos mirabolantes e específicos e fórmulas mágicas e faça isso que isso vai dar certo. Não, eu não precisei me entupir de gordura saturada e tomar sol sem protetor solar e beber leite cru e fazer mewing, não sei como é que fala, ficar para melhorar a minha aparência ou como eu fico perto das pessoas. Se eu quisesse vender um curso ou um produto de como aumentar a testosterona e ficar mais hominho e melhorar a aparência, eu conseguiria facilmente com esse antes e depois aqui. Só que eu não vou fazer isso, porque eu não sou desonesto igual essa galera que faz isso. Sendo que muito provavelmente a maioria das pessoas que tiveram essa mudança só envelheceram, ficaram mais maduros, tomaram uma aparência mais madura, começaram a comer bem, começaram a se exercitar, começaram a ter hábitos melhores. Não porque fez uma coisa específica, não porque começou a comer muita gordura saturada, não porque começou a colocar os ovos no sol, não porque parou de usar protetor solar. Não tem nada específico, entendeu? Só que eles vão vender isso pra você. E assim, sobre a questão da gordura saturada em excesso, entrando mais na nutrição aqui, de comer e se entupir de carne gorda, a gente sabe, tem revisões ótimas, ótimos estudos com milhões de pessoas que mostram que, na verdade, o consumo em excesso de gordura saturada tem potencial de elevar o LDL. O colesterol ruim, que a galera chama, aumentando o LDL, você tem altas chances de ter problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, causar placa de ateroma na artéria, entupir uma artéria. Ou seja, a pessoa se entope de gordura saturada, eleva o LDL, elevando o LDL, pode causar problemas cardiovasculares. Então, uma coisa leva a outra, é consequência, existe uma associação. Não é tipo, você vai comer muita gordura saturada e vai morrer por causa disso. Não, mas existe um caminho que é comprovado. Não estou falando para você ter medo de gordura saturada, de gordura animal, de nossa, nunca mais vou comer porque é um veneno. Não. Eu estou falando que em excesso pode causar problema, assim como o açúcar em excesso pode causar problema, assim como o carboidrato em excesso, assim como a proteína em excesso pode causar problema. Só que essa galera não consegue entender isso, mano. É tipo assim, não, coma muita gordura saturada que você vai se sentir melhor. E o leite cru, né? Meu Deus do céu, eu já cansei de falar disso. Tipo assim, fica até repetitivo, né? Mas o leite cru, ele tem a pasteurização, não é pra tirar os nutrientes e você ser controlado pela indústria, pelo sistema. É só pra você não morrer pela infecção de um patógeno, de uma bactéria, tipo a salmonela. É só pra tirar esses patógenos. O leite continua tendo um valor nutricional muito bom. Alguns nutrientes que estão dentro do leite são perdidos, mas a maioria que está lá dentro, o cálcio, o valor nutricional, continua lá. O carboidrato, a proteína, a gordura continua lá. E existe uma coisa horrível, que é a associação do consumo do leite cru, com o nazismo. Isso nasceu de uma pseudociência de que as pessoas que tinham tolerância à lactose eram mais puros, tinham uma raça mais pura e eram superiores às pessoas que não tinham essa tolerância. E essa galera flerta com isso, com essa sensação de dominância e de superioridade. Vocês estão entendendo que tá tudo interligado aqui? Vocês estão entendendo que tem tudo uma intersecção de o leite cru estar relacionado ao nazismo e uma sensação de superioridade com a galera incel que se sente superior e que deve estar numa posição de dominância e de ser mais homem, com o culto à testosterona e a fixação por testosterona que está invadindo a nutrição. Vocês estão entendendo que tem tudo uma relação meio bizarra e obscura? Fato é que esse discurso todo já é muito perigoso fora da área da saúde, fora da nutrição. Imagina dentro. Imagina quando a gente está falando da saúde das pessoas serem afetadas diretamente. Porque as pessoas que estão procurando melhorar a saúde físico-mental vão encontrar esses malucos que tem esse discurso super manipulador e vão acabar acreditando e vão acabar fudendo mais ainda com o que já está fudido. Ou seja, saúde física e mental. Me conta aqui embaixo qual que foi o protocolo mais bizarro que você já viu desses aí. Comenta aí. Tamo junto, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha. E é isso, tamo junto. Espero que esse conteúdo tenha sido agregador de alguma forma. E eu não tô numa posição aqui de ser superior a você, tá? Então pesquise, não acredite em tudo que eu tô falando cegamente. Pesquise, estude, fechou? Tamo junto.